Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula de matemática de hoje. Vamos falar sobre ângulos. O conteúdo está na página 133 do módulo 2 de matemática. Vamos lá? Vamos explicar, vamos entender e compreender o que é o ângulo e as suas características. E também vamos entender um pouquinho do uso do transferidor. Para isso, vocês vão acompanhar uma animação que eu preparei para vocês, tá certo? Vamos acompanhar e depois a gente tira as nossas dúvidas. Para medir segmentos, usamos a régua. Para medir ângulos, vamos precisar da ajuda do transferidor. Olhem a lousa. É como uma régua arredondada. É como um transferidor. Este é o centro. O transferidor serve para duas coisas, tanto para medir ângulos como para construí-los. O que observam na parte arredondada? Listras, todas à mesma distância entre elas, como numa régua. Essas listinhas marcam os graus sexagesimais. O grau sexagesimal é a 90ª parte do ângulo reto. Chama-se ângulo reto a cada uma das partes que se formam quando duas retas se cortam perpendicularmente. Isso quer dizer que dividimos o ângulo reto em 90 partes iguais. Aqui é uma questão. Aparece um novo ângulo, que é a soma dos retos, e recebe o nome de ângulo raso. Os ângulos menores que um raso são chamados de ângulos convexos. Quais são esses ângulos? Pois os ângulos obtusos, agudos e retos são todos ângulos convexos. Professora, a senhora disse que com os transferidores podíamos medir os ângulos. Como é que se faz? Apoiamos o transferidor sobre o ângulo de forma que o centro coincida com o vértice do ângulo e a sua base com um dos seus lados. Esse lado vai medir 35 graus. Poderíamos nomeá-lo melhor dizendo que a amplitude desse ângulo é de 35 graus. Por quê? É errado dizer que mede 20 graus? Não é errado. Quando medimos alguma coisa, o que estamos fazendo é comparando-a com outra coisa semelhante, que previamente chamamos de unidade. Então, um ângulo reto é 90 vezes um ângulo de 1 grau? Muito bem. Um ângulo reto mede 90 graus, se tomarmos como medida o grau. Luciana, você pode olhar no relógio da cozinha que horas são? São 90 graus. Mas, Luciana, o que você está dizendo? 3 horas, papai. São 3 horas. Mas de tanto praticar com Matias medindo ângulos como transferidor, ao ver as agulhas do relógio assim, em ângulo reto, imaginei a hora em graus. Como você é criativa. Bom, falando nisso, quanto vai medir o ângulo das agulhas às 6? Espera aí. Pronto. 180 graus. O raso. Muito bem! E que tipo de ângulo vai se formar às 9 horas e 55 minutos? Agudo, é claro. Excelente, Lu! Agora tem uma filha que sabe ver a hora em graus. Que bom! E então, deu para entenderem o que é o ângulo? Observaram aonde começa o ponto de origem? Conseguiram observar a semirreta? O ponto de origem, que é o A, passa pela semirreta, que é o ponto C, passando pela outra semirreta, que é o ponto B. E esse espaço que fica entre as duas semirretas, esse espaço que está colorido de verde é o ângulo, qual o símbolo utilizamos para representar o ângulo. É essa bolinha que colocamos ao lado do número. Muito bem. Vocês compreenderam a classificação dos ângulos, o que é um ângulo agudo, o que é um ângulo reto, o que é um ângulo obtuso. Compreenderam que para se ter um ângulo reto, ele sempre é um ângulo de 90 graus. Conseguiram compreender? Conseguiram entender o uso do transferidor? Lá no material de apoio você vai conseguir ter o seu próprio transferidor. E o exercício para a atividade de vocês está desde o início da página 133
E aí nós vamos acompanhando durante a semana as respostas de vocês, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido ângulo e sua classificação. Pratiquem e bons estudos!